Hello! Eu sou o Teacher Ever e eu te ajudo a aprender inglês de forma rápida, de forma leve, usando apenas 15 minutos do seu dia. Hoje eu tô aqui para falar com vocês sobre resoluções, né? Ou planos que a gente faz. Existem vários momentos na nossa vida em que a gente faz planos, a gente faz as famosas resoluções de ano novo, em que a gente pensa, planeja, quer que algo aconteça e com o inglês não é diferente. Né? Normalmente o começo de ano, começo de ciclo, começo de semestre, tem muita gente que fala assim, agora vai, o inglês vai, eu tenho que tirar isso da frente, eu tenho que aprender inglês, eu tenho que dar um jeito de tirar isso da minha frente. Bom, existem estratégias, existem possibilidades, mas antes eu queria falar só uma coisa com relação a essa questão de tomar decisões, que a gente não deve tomar decisões em momentos muito intensos da nossa vida. Por exemplo, se a gente está muito feliz ou se a gente está muito triste, a gente não deve tomar decisões difíceis. Né? Então, se você tá lá assim, não, porque agora eu vou, agora vai, agora eu vou começar a estudar inglês, calma. Porque é importante ter a motivação, mas não é uma adrenalina muito forte que tá tomando o seu corpo, fazendo com que você tome essa decisão. Até porque você não quer cair em armadilhas, né? Às vezes você vai lá, se matricula numa escola de inglês, assina um contrato e aí você acaba amarrado a um contrato. De repente você não pesquisou direito, daí não gosta da escola, não gosta do método, mas também você não quer perder dinheiro, né? Porque você investiu uma grana ali naquele curso, naquela proposta, e infelizmente talvez a proposta não seja aquilo que você queria, não está dentro dos seus objetivos, do que você realmente queria, e aí você fica presa porque você não quer perder dinheiro. Né? Justo isso. Então você acaba perdendo aí um semestre, um ano, dependendo do tipo do contrato, porque você acabou tomando uma decisão no calor do momento e acabou não conseguindo aprender do jeito que você queria ou atingir os seus objetivos. Então, se você está super feliz, se você está super triste, se você viu uma super promoção, calma. Pensa antes para você não cair em nenhuma roubada. Eu nem diria nem roubada no sentido de alguém querendo te lesar ou querendo te enganar, mas talvez num match que não aconteceu, né? Então, talvez a escola, o professor tenha uma proposta, mas que talvez não se encaixe no seu perfil de aluno, de como você é como estudante. Nunca tome decisões também quando você está com muito dinheiro ou com pouco dinheiro. Né? Às vezes a gente está com uma grana e fala assim, putz, agora eu vou investir, agora é isso que eu vou fazer. Mas espera aí, você está investindo esse dinheiro no inglês, nos seus estudos, na sua educação de forma inteligente? Ou só porque você está com essa grana você vai colocar dinheiro ali porque você achou que é uma boa ideia? Ou a mesma coisa do lado oposto, né? Assim, putz, estou sem grana, mas eu vou me apertar aqui, eu vou fazer um empréstimo. Não faça empréstimo para estudar inglês, dá um tempo, tem muita coisa gratuita na internet. Porque daí você pensa assim, é o que vai me fazer sair do buraco, né? Eu vou me qualificar, vou fazer inglês, vai me dar uma oportunidade no futuro, mas é um processo, então com muito dinheiro ou com pouco dinheiro, não invista no inglês, ok? Tem que ser com a quantidade correta, com a quantidade certa, alright? Bom, você tem que definir também o nível de urgência ou de importância que você tem que dar para essa sua ideia, né, para estudar inglês. Por quê? É algo que dá para você administrar, que dá para você usar um tempo, negociar às vezes com seus líderes, com seus superiores. Olha, eu tenho X tempo para poder avançar tantas casinhas aí no tabuleiro do inglês, será que eu consigo esse tempo ou será que eu preciso de mais tempo? Porque se você está pressionado e as pessoas estão te pedindo, você precisa do inglês, você precisa do inglês, você precisa de inglês para isso, para reunião, para apresentação, para viajar, você vai se sentir ainda mais inseguro, né? Porque já tem a pressão de todos os lados, você não sabe por qual caminho você deve seguir. Então, é urgente, então você tem que reorganizar as suas tarefas, suas atividades para que você consiga dar a real importância para o inglês.
Eu sei, já falei em outros vídeos, já conversei com os alunos que a vida não é o inglês. Eu sei, eu sou professor de inglês, eu vivo para o inglês e sei que você tem outras responsabilidades, projetos, reuniões, coisas que surgem do nada, família, amigos, vida social, sim. Mas como que a gente mexe essas casinhas, como a gente mexe essas caixinhas para dar a devida prioridade, né? Então pode ser que você tenha que colocar a caixinha do inglês um pouquinho mais para cima para dar mais atenção para ela. Só não pode deixar que ela desça e fique lá, assim, meu Deus, o inglês, eu tenho que estudar. Ah, eu tô precisando, né? Porque senão você vai sempre patinar e ficar rodando no mesmo lugar e não vai ter os progressos que você precisa e, consequentemente, não atingir aquilo que você quer, principalmente na sua vida profissional e também na vida pessoal, ok? Bom, quando a gente faz esses planos, essas metas, é bom sempre revisitá-las, né? Porque não adianta nada você só planejar, colocar no papel, colocar lá no seu arquivo digital e elas nunca saírem do papel. Então, quando a gente pensa em preciso do inglês, quero estudar o inglês, vou estudar inglês, uma dica que eu dou é que você pense SMART. O que é SMART? Essas 5 letrinhas aí, S-M-A-R-T. Isso que eu estou falando não é novo, tá? Então, assim, o Smart Thinking, né? A forma de pensar é Smart. Smart é esperto, inteligente. Então, assim, você tem que ser esperto, tem que ser inteligente, tem que pensar de forma que você vai maximizar os seus ganhos, otimizar o seu tempo para que você possa estudar inglês e seguir na direção correta sem perder a motivação. Então, o que é Think Smart? Então, de novo, as 5 letras. S-M-A-R-T. Quando você pensa nas suas metas, o S do Smart é o quê? Specific, ok? Ter uma meta específica é muito importante para você não se desmotivar. Por exemplo, teacher, a minha meta é falar inglês fluente, é poder assistir vídeo, assistir filme sem legenda, entender tudo, assim, ok. É possível? É possível, claro que é possível. Você consegue ler livros em inglês, assistir filmes e séries e tudo mais em inglês, entender aquela música em inglês, mas isso leva tempo. Talvez o falar inglês fluente ou falar inglês tranquilamente, ou o nome que você possa dar, possa ser o destino final da sua jornada. O que você tem que fazer? Ter metas pequenininhas, ter metas menores que vão te ajudar a dar aquele check. Sabe aquela coisa dos joguinhos, né? Hoje em dia, dentro do celular, a gente tem tantos joguinhos que a gente atinge objetivos, que a gente passa uma fase, que a gente consegue cumprir uma missão. E toda vez que a gente cumpre uma missão, a gente tem essa sensação de recompensa no nosso cérebro, que assim, yes, missão cumprida, vamos pro próximo. Que aí vai ser um pouco mais difícil e você vai conseguir ter o desafio para poder chegar até o próximo obstáculo. Então, com o inglês também, com as suas metas, pode ser a mesma coisa. Por exemplo, você pode pensar numa meta específica que assim, eu vou me comunicar em situações simples no trabalho. Eu vou poder participar de uma reunião e talvez fazer 1 ou 2 perguntas ou fazer 1 ou 2 comentários. Então, talvez hoje você é um aluno iniciante, você está começando e você até entende muito bem. Muito aluno fala para mim, teacher, eu até entendo o que eles falam, mas eu não consigo me colocar, me enrolo tudo e daí eu não consigo falar direito e daí eu nem falo porque eu não quero passar vergonha. Isso é normal no começo, porque você absorve muita informação e na hora de produzir é outro mecanismo ali no cérebro para você poder colocar as palavras em ordem. Mas se você colocar esse objetivo primeiro, assim, eu vou participar de uma reunião e vou fazer 2 perguntas, ou vou fazer 2 colocações, é uma meta específica. Você não está falando que você vai conduzir a reunião, você não está querendo falar que você vai, assim, eu sou o show, eu sou a pessoa, o centro das atenções na reunião, mas você vai participar. E quando você fizer isso, você vai se sentir muito bem, porque era esse o seu objetivo e é isso que você fez. Ou, por exemplo, não, eu vou fazer uma apresentação em inglês, porque na minha empresa a gente tem que apresentar resultados, a gente tem que apresentar projetos, a gente tem que vender, a gente tem que fazer isso, muita gente faz isso em inglês, as minhas apresentações ainda estão em português, eu vou fazer uma em inglês e vou apresentar. E você não precisa necessariamente já fazer a apresentação e entregá-la para o seu público final.
Às vezes você pode fazer uma apresentação, adaptar uma apresentação que você já tem, apresenta para um colega de trabalho, para uma pessoa que trabalha com você, para dar umas dicas, para poder ver se tá bom, se não tá bom. Eu faço isso. Toda vez que eu vou fazer alguma apresentação em algum evento de professor, eu nunca apresento, vou lá e apresento, assim, treino em casa e apresento. Eu apresento para uma outra pessoa, né, para alguém do meu trabalho, para minha esposa, e aí depois que eu recebo alguma informação, algum feedback deles, é aí que eu faço os ajustes necessários e me sinto um pouco mais à vontade de apresentar lá no dia para o público em geral. Então, para você pode ser a mesma coisa, por que não? Você adapta uma apresentação, pega uma apresentação que você já fez e tenta adaptá-la para o inglês e fala assim, eu vou fazer essa apresentação e apresentar para alguém, assim, ainda não oficialmente, porque na próxima vez eu vou fazer a minha apresentação. Então, você não está abrindo o mundo e falar que vai dar um espetáculo, um show em frente de um palco com 1000 pessoas te assistindo. Mas você vai fazer uma apresentação para uma pessoa que vai te preparar para talvez no futuro apresentar para uma plateia maior, ok? Para uma galera maior. Então, metas têm que ser específicas. Se elas forem específicas, você vai ver que você vai acumulando suas recompensas com as suas metas específicas e elas vão ajudando você a dar o passo ainda maior e fazer a bola rolar ainda mais rápido para você atingir ainda mais e mais objetivos, ok? Além das suas metas específicas, elas também têm que ser measurable. O que é measurable? O M do SMART. Você tem que poder medir se você está no caminho certo. Não adianta você, não, que eu tô fazendo isso, eu tô assistindo séries 3 horas por noite, eu chego em casa, eu vou escutando podcast no carro, assim, ok. Tudo isso contribui, mas como que você mede o seu aprendizado? Se você tá retendo informação, às vezes você pode estar escutando podcast na volta e assim, você acredita que tá entendendo uma coisa e a pessoa falou outra completamente diferente. Então, quando a sua meta tem que ter uma forma de medir, não necessariamente medir com números, mas medir com evidências. Então, por exemplo, o exemplo que eu dei agora sobre a apresentação. Se você adapta uma apresentação por inglês, apresenta para alguém, e essa pessoa fala assim, nossa, que legal, gostei da parte tal, que legal que você falou isso. Você pode validar que o que você falou a pessoa entendeu. Às vezes você pode falar assim, opa, não foi bem isso que eu quis dizer. E aí você percebe que tem que melhorar algumas coisas. Ou no caso de você estar estudando com um professor particular ou numa escola, você pedir feedback desse professor, da professora, do seu teacher aí, sobre a sua performance, sobre como que você está progredindo. Lembrando que esse retorno, esse feedback, ele deve ser específico, no sentido de, pensa que se você perguntar para o seu professor, ei professor, como você acha, como que eu tô indo, teacher, tá legal, você acha que eu tô melhorando, você acha que o meu inglês tá mudando, eu tô progredindo? Só não, tá very good, oh nice, que legal, você tá falando bem assim, ok, mas às vezes pode ser só um papinho de professor, assim, não, tá bom. Um bom professor tem que ser capaz de mostrar para você, com evidências, o que você não conseguia fazer e você consegue fazer agora? O que você pode melhorar e o que você já faz que é bom, né? Então, um feedback bem dado aí de professor, ele tem que mostrar os seus pontos fortes e aquilo que você pode melhorar e, é claro, dar as estratégias que você precisa para poder melhorar. Então, só tapinha nas costas, very good, keep up the good work, às vezes não é suficiente. Então, só falar que assim, continua aí, tá bom, você tá fazendo um bom trabalho, assim, mas que bom trabalho eu tô fazendo? Meu bom trabalho tá saindo na minha pronúncia, na minha produção na hora que eu falo, a minha gramática tá correta, eu cometo muitos erros, eu cometo poucos erros, como que você avalia dentro do nível que a gente está estudando? Isso é muito, muito, muito importante, porque aí você consegue perceber como o seu progresso tá indo. Feedback também pode vir de você, né? Então, a mesma história do que o que eu não sabia fazer há 2 semanas que eu sei fazer hoje. Olhando, às vezes, se você tiver um material, um livro, assim, nossa, no começo eu não sabia falar isso,
mas agora eu já me sinto um pouco confortável para perguntar e responder isso. Ou eu entendo melhor os meus colegas, se você faz aula em grupo, quando as pessoas fazem essa pergunta. Eu lembro que no primeiro dia, na primeira aula que o teacher passou, nossa, meu Deus, parecia tão difícil, mas agora as coisas estão engrenando e eu tô sentindo que eu consigo entender e consigo produzir aquilo. Então, quando você tem essa percepção de o que eu não sabia fazer há 2 semanas e sei fazer agora, você pode ter um sinal verde de vamos continuar, acho que eu estou no caminho certo, ou às vezes um alerta, assim, pera, faz 2 semanas que a gente está nesse conteúdo, eu estou patinando aqui, eu estou dando 2 semanas, mas pode ser às vezes um mês, um período de 3, 4, 5 semanas, você pode estabelecer um período, porque às vezes você ficou lá um semestre estudando e de repente você percebeu que assim, a gente teve aula, foi legal, a gente fez umas coisinhas, mas eu não sei o que eu sou capaz de fazer. Então, aí são 6 meses da sua vida que você está perdendo. Então, feedback periódico e constante. Então, suas metas têm que ser specific e measurable. Você tem que medir as suas metas, tem que ter uma forma de medir, ok? E tem escola que tem prova, né? Então, às vezes, eu sei que que tem muita gente que não gosta muito de prova, mas às vezes a prova pode ser um instrumento que pode te ajudar o professor a identificar alguns pontos aí que podem ser melhorados, ok? SMART, o A do SMART é o achievable. O que é achievable? Se ela é alcançável. E aí o alcançável tem relação com uma outra letrinha, que é o achievable tem a ver com eu consigo encaixar o inglês na minha rotina sem que eu tenha prejuízos no inglês ou nas outras coisas. Porque às vezes a gente quer abraçar o mundo, a gente quer fazer um monte de coisa e às vezes acaba não fazendo as coisas da maneira ou com a qualidade que a gente queria. Então, você colocou na cabeça, vou fazer inglês. Esse ano é o ano do inglês, eu tenho que estar me cobrando, não dá para escapar do inglês. Mas você ainda não terminou o MBA, que vai terminar agora no primeiro semestre, você tem que fazer o TCC, você está organizando, sei lá, o seu casamento, ou está chegando outra criança, ou tem que ajudar os seus filhos, ou você está mudando de casa. Acabou de pingar mais 2 projetos novos, sendo que um projeto é super grande, que vai exigir muito de você. Então, assim, se a sua rotina já está super atribulada, você sabe, não é coisa surpresa, você sabe que isso já faz parte da sua rotina. E aí você quer inserir o inglês, você acha que você vai alcançar o objetivo de aprender inglês da forma com que você quer, inserindo isso dentro desse furacão de atividades? Então é importante você ter essa consciência de que, ok, eu quero, mas eu posso. Eu sempre falo pro meu filho que nem sempre querer é poder. Eu sei que o querer é poder é muito importante, né? Que se você tem aí uma motivação e você quer, e você vai atrás, você corre, você persiste, você consegue. Mas, espera um pouquinho. Você quer, você pode, com todas essas coisas que estão acontecendo na sua vida, você acha que terminar o MBA, fazer o TCC, organizar esse projeto novo, o inglês, ele vai ser mais um empecilho ou uma oportunidade? Né? Essa avaliação você tem que fazer. Se você acha que é uma oportunidade, assim, não, vai encaixar, eu consigo, vai dar? Fine, very good, vai lá. Se você acha que, talvez não, né? Talvez não vai dar para eu chegar num nível de fluência aceitável, eu vou estar lá gastando tempo, dinheiro, energia e não vou conseguir fazer as coisas com a qualidade que eu quero, que é exigido de mim, ok? Então, pensa bem se a sua meta, seu objetivo dentro de aprender inglês é achievable, se ela é alcançável, ok? Muito bem, 2 letrinhas só para acabar. Tem o R de relevant. Relevant. Essa sua meta é relevante. Parece simples, parece óbvio. Fala assim, mas é relevante? Claro que é, preciso aprender inglês, tá? Mas eu tive aluno que me procurou, falou assim, teacher, porque eu quero participar de reunião, porque eu quero me colocar em reunião. Eu falo muito de reunião porque tem muito aluno que fala isso. E quero também fazer viagens e quero viajar, assim, ok, também é o
geralzão. Mas o que você precisa no dia a dia? Assim, no dia a dia, como é que é a sua participação nessa reunião? Assim, não, na reunião ela é online, eu só fico de ouvinte, mas você não fica de ouvinte porque você quer ou porque o inglês está deixando uma derrapada e você não consegue participar? Assim, não, essa reunião é só pra gente absorver informações, tá? E viagens aí, você viaja muito, você tem viagens pessoais e a trabalho também? Assim, não, teacher, nunca saí do país. Ok, a preparação é importante. Óbvio que você sair do país pela primeira vez com um certo domínio do idioma é importante. Mas esse deve ser o foco, tem que ser aquilo que você quer. É isso que você quer nesse momento? É relevante para você saber essas coisas? Ou preciso me comunicar, começar a me comunicar com situações do dia a dia. Eu quero poder falar sobre a minha rotina, eu quero poder falar sobre o que aconteceu no final de semana, eu quero poder falar sobre o que eu gosto, o que eu não gosto, que normalmente num curso mais básico, quando você está começando a estudar, é o que a gente faz, é o que a gente fala, e às vezes saber esses elementos vão te levar ao próximo nível, que é apresentações, fazer check-in no aeroporto e viajar, né? Então, é importante que quando você coloca isso na cabeça e você tem os seus objetivos, eles são relevantes para aquilo que eu preciso, para a minha vida pessoal, para a minha vida profissional, ou é só um plus, né? Olha, a educação é sempre importante, estudar é sempre legal, absorver informações é sempre muito bom, você está exercitando o cérebro, então não estou falando que é ruim, mas na questão de otimização de tempo, na questão de otimizar o seu investimento, essa meta é relevante? Ela vai ser relevante para o que você precisa? Então tem que pensar nisso, né? Porque aí uma coisa acaba puxando a outra e aí no final você tem a bigger picture, você tem aí tudo que você fez e aí valeu a pena, porque eu escolhi as minhas metas, os meus objetivos de forma relevante e aí quando eles se juntaram, quando o quebra-cabeça todo se juntou, eu consegui abranger todas as áreas, ok? E a última coisa, né, do SMART, que é o T, a letra T, tem a ver com time bound. O que é time bound? Dá para fazer o que eu quero no tempo que eu tenho e no tempo que a atividade leva. Duas coisas importantes. O tempo que eu tenho, o tempo que a atividade leva. Vamos começar com o segundo. Tempo que a atividade leva. Aprender inglês é um processo. Aprender inglês é uma jornada. Aprender inglês é algo que eu estou aprendendo até hoje e já sou professor há 25 anos. Ok, calma, você não precisa estudar por 25 anos para atingir seus objetivos, mas é algo que você vai ficar aí pelo menos, para começar a conversar uns 2 anos aí para você ter um volume de informações que você vai receber, processar e transformar em fala e transformar em conversas para que você se sinta confortável em usar o inglês nas diversas situações. Então, você tem esse tempo, você tem essa paciência, você tem essa consistência na hora de pensar que é um compromisso que não vai durar 3 meses, não vai durar 6 meses se você realmente mergulhar nesse compromisso. Então, se esse tempo que você tem e você quer e você está ciente disso, ok, vai lá, né? Porque senão o que acontece? Tem muita gente, muita gente que começa, para. E o para é simplesmente aquilo. Tá motivado, vou fazer, preciso fazer. Começa, deu 6 meses, ai, putz, tá chato, não quero mais, e aí para. Daí, de repente, a urgência voltou. Ai, putz, tem que voltar a estudar inglês, tá me cobrando, já esqueci um pouco do que eu aprendi. Vai lá, faz um teste de classificação, volta um pouquinho, é básico de novo, começa o inglês. Não, agora eu vou, vai, 8 meses. Putz, tá chato, não quero, para. Então, é importante entender que o inglês é um processo.
Então, e você tem que estar dentro desse processo, fazendo todas as atividades e tudo que é relacionado a esse processo sem parar. Claro que de tempos em tempos, né, assim, você tem aquelas pausas, próprias escolas mesmo, professores, tem uma pausa de férias aí, mas o importante é você não parar. Até mesmo, por exemplo, eu já tive aluno que fazia aula 3, 4 vezes na semana. E aí assim, Titi, eu vou parar porque não tá dando, assim, ok. Que tal reduzir? Ao invés de 4, faz 2. Ou 2 é muito ainda, que você tá com uma rotina super atribulada, faz 1. Mas não perca o contato com o idioma, continua estudando. Você não precisa correr. Se você tem o fôlego para correr, corra. Mas esse fôlego não vai ficar para sempre. Então, de repente, você vai dar uma parada, vai dar uma trotada ou vai caminhar. Mas o importante é keep walking, né? Já diria o comercial lá. Então, continua sempre progredindo, porque daí você vai utilizar o seu tempo de forma inteligente e não vai parar de progredir. A outra coisa com relação ao tempo por exemplo, eu gostaria muito de ir de São Paulo a Rio de Janeiro de bicicleta em 2 horas. É possível? Não. Então, quando você pensa no inglês, é assim, eu quero ser fluente e falar inglês perfeitamente em 1 ano. É possível? Não é possível você estar aqui no Brasil, você estudar inglês, mesmo que você faça, vou fazer um super intensivão, fazer 5 aulas por semana e vou estudar assim, ok. Primeiro que você vai colocar muita energia, né? Você tem que ter uma vida. Mas ainda assim, você vai estar super fluente no final do ano? Não. Até porque, depois de um certo tempo, o fôlego vai acabar de novo. Então, isso se conecta um pouquinho com a meta específica, né? Com o S do SMART. Por quê? Você pode falar, quero aprender a falar sobre minha rotina. Ok? Isso em 3, 4 aulas você consegue fazer. Conseguir? Check. Quero poder falar sobre passado, né? Porque falar no passado, tem verbo no passado, regular, irregular. Como é que eu vou fazer isso? Eu quero falar como foi o meu dia ontem. Também, mais umas 3, 4 aulas, check. Não, mas eu quero falar das minhas férias. Eu quero especificar como foram as minhas férias, o que eu fiz, se eu viajei. Também mais umas 2, 3 aulas. Então, percebe que isso vai se juntando, são pouquinhas aulas aqui, mais tempo dedicado a esse assunto, tempo dedicado a esse outro assunto. E aí, esse tempo junto vai formar, né, vai produzir a sua formação no inglês. Então, não tenha na cabeça de que vai ser uma coisa super rápida. Pode ser rápida? Pode. Mas super rápida e falar assim, em 1 ano eu tiro isso da frente? Não. Ok? Pensa num curso de medicina. Os alunos de medicina estudam período integral, 5 dias por semana, às vezes 6 dias por semana. E uma faculdade de medicina dura de 5 a 6 anos, tem residência e tudo mais. Ou seja, eles estão mergulhados nos estudos. Eles estão todo dia com livros e provas e projetos e aulas e laboratório e tudo mais. Mas ainda assim eles precisam de tempo para poder pegar aquela informação, digerir aquela informação para que esse conhecimento faça parte, né, da pessoa. Com o inglês, dadas as devidas proporções, ok? Não estou também me colocando num pedestal falando que inglês é um curso de medicina, mas nas devidas proporções tem a mesma dinâmica. O inglês, você aprender, por exemplo, verbos no passado, não quer dizer que você vai ter 4 aulas de verbos no passado e aí, putz, memorizei, agora eu sei tudo. Assim, não, você vai continuamente estudar verbos no passado e vai precisar sempre estar praticando verbos no passado. Claro que depois de um determinado tempo, os verbos que você usa mais, eles vão estar mais presentes na sua memória porque ele já virou rotina. E aí, você vai adquirindo mais verbos no passado. Então é só um exemplo simples, mas assim, para entender que o tempo é seu amigo. Por mais que às vezes você esteja pressionado a estudar e eu tenho que fazer isso porque eu preciso fazer uma certificação, porque eu preciso fazer aquele teste de proficiência, o tempo tem que estar ao seu lado. Então, quando você coloca suas metas, quando você coloca seus objetivos, quando você acredita que putz, dá para fazer. Se você está pensando SMART, né? Essa sua meta é específica, se é possível medi-la, se é possível de ser alcançada, se ela é relevante e se você consegue colocar aí no seu tempo, vá em frente.
né? Se tiver alguma falha no meio do caminho, dá uma reavaliada. O que eu posso fazer para mudar, para ver se cabe isso na minha rotina ou não. O que, na verdade, eu quero aí através desse vídeo, já tá meio longo aí, já vou acabar, só não deixar que você caia em roubadas. Tomar decisões no calor do momento e aí ficar preso, né? Preso por conta de contrato, preso por conta de decisões que, putz, não foi legal ter assinado aqui, não foi legal ter assumido certo compromisso e agora eu vou ficar 6 meses, 1 ano da minha vida meio que patinando no mesmo lugar. Ok? Eu sei que eu falei muito, mas eu espero que você tenha aproveitado. Se você chegou até aqui nesse vídeo, muito obrigado. Thank you very much. Se você concorda, discorda, deixa comentário. Eu vou ficar muito feliz de poder ler o seu comentário, de poder responder, de trocar, né? Porque na verdade, quando eu tô falando aqui, eu tô falando com a câmera, mas eu quero atingir pessoas, eu quero falar com você, então deixa seu comentário, fala comigo, a gente pode trocar muitas ideias. E se você tiver alguma outra estratégia, alguma outra coisa que você queira falar, como que você faz, como que você fez, se você já conseguiu dar vários passos no inglês, me fala e aí a gente vai trocando as ideias, que até pode ser ideias para novos conteúdos aqui, ok? Thank you very much and I see you in our next video, okay? Bye bye.